Jorge, vamos falar sobre o papel das cidades nesse combate e enfrentamento ao racismo estrutural? O que as cidades podem fazer? Há uma busca, inclusive, nas cidades, pelo que vocês estudam, nesse combate, nessa atuação? Há muito, porque é um problema que existe no Brasil como um todo, como você falava, né, Thalita? E isso aparece, por exemplo, quando a gente percebe que os negros, que são 56% da população brasileira, não é? E as mulheres, que são 52% da população brasileira, portanto, as mulheres negras, elas representam quase 30% da população. É o maior contingente de pessoas no Brasil, da população, são de mulheres negras. Então, quando nós vemos como é que está essa representação das mulheres negras, por exemplo, dentro da política, a gente vê que dos 5.570 municípios, apenas 209 mulheres negras são prefeitas. Então, nós temos aí 3,7% de mulheres negras, enquanto elas são 30% da população. É 10 vezes menos do que seria se a gente tivesse uma equivalência entre as mulheres negras da sociedade, quanto elas representam como prefeitas, por exemplo. No nosso Congresso, são apenas 13 mulheres negras em 513 deputados, o que dá 2,5% do número de deputados, enquanto deveriam ser, por uma equivalência, 30%, é mais de 10 vezes. Isso só dá medida dos desafios que a gente tem pela frente para poder ter uma representação. E a representação é a solução de tudo? Não, não é a solução de tudo. Mas seguramente uma democracia que tem na representação política, um espelho da sociedade, pelo menos mais próximo disso, ela vai conseguir avançar de uma maneira mais justa, né? Mais sustentável de alguma forma. Quando existem essas disparidades tão grandes, nós teremos problemas. Não é à toa que nós vivemos nisso, né? 2/3 do Congresso Nacional é de empresários e de profissionais liberais. Os empresários e profissionais liberais são ruins? Eles não são ruins, mas eles têm um olhar, um viés para o país e para o que é necessário avançar, que é um viés voltado para o privado, para a coisa privada. E eles não vão construir, portanto, políticas para a maioria da sociedade, que a maioria da sociedade são de trabalhadores que estão distribuídos por diferentes setores. Portanto, a representação política é muito importante. E os negros, por exemplo, as mulheres negras e os negros são super subrepresentados. Na cidade é a mesma coisa. Na cidade, uma cidade pode fazer, sim, questões que possam avançar nessa direção. Você pode ter processos de contratação de pessoas que avancem nessa direção para ter um equilíbrio maior nos cargos de comando, por exemplo, do Poder Executivo. Você pode criar políticas que avancem e que tenham conselhos que trabalhem esse tema de uma forma geral para conseguir trazer um equilíbrio maior na sociedade. Você pode valorizar as pessoas negras, as mulheres negras, de uma maneira que a sociedade entenda que nós temos uma dívida com esse processo e encare isso de uma outra maneira. Então, há muito o que fazer dentro das cidades, há muito o que fazer dentro da política e há muito o que fazer também dentro das empresas, eu diria, Thalita, só para fechar. 0,5% dos executivos das empresas, numa pesquisa do Instituto Etos, só 0,5% são mulheres negras. Então, nós temos um problema que está na política, mas está nas empresas, é um problema que, de alguma forma, ele está... É por isso, né, que se fala desse racismo estrutural, porque ele atravessa todos os segmentos da sociedade e quando o Silvio Almeida coloca essas questões, ele está, de alguma forma, trazendo esse ponto da transversalidade do tema e da importância da gente atuar. Acho muito interessante você falar sobre a questão das prefeituras, das empresas, mas, assim, diretamente, como a gente pode agir é, de fato, através ali do voto. A gente tem, esse ano, uma eleição importante ali de Congresso, né? Em 2020, a gente teve eleição nas câmaras de vereadores e a gente já observou uma mudança importante, inclusive, eu lembro da gente ter comemorado o fato de ter mulheres negras eleitas, e agora, é claro, a gente pode também fazer essa escolha para a Câmara dos Deputados,
deputados, para Congresso Nacional, que também é importante, enfim, quando a gente está discutindo essa questão do racismo, né, Jorge? Sem dúvida que a eleição e a representação ela é chave, né? Como nós falávamos aqui, essa perspectiva ela só vai ser integrada nos debates quando a gente tiver também pessoas que defendam de uma maneira com a verdade esse processo, né? E quanto mais nós tivermos negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras, quando nós tivermos equilíbrio nesse processo das eleições, nós vamos estar conseguindo seguramente construir políticas públicas que encaminhem soluções para esses temas que são tão importantes para uma sociedade mais justa, não é? É interessante observar, Thalita, eu chamaria a atenção, porque na nossa literatura também a gente está vivendo isso. A gente está vivendo um momento em que aparecem muitos escritores e escritoras negras, não é? E a gente teve há pouco tempo atrás aqui o Torto Arado, não é? Que foi um livro super importante do Itamar Vieira, que trouxe essa questão negra dentro do Brasil, né? Ganhou o prêmio Jabuti. E nesse último ano ganhou o prêmio Jabuti O Avesso da Pele, que é do Jefferson, que é um livro escrito pelo Jefferson Tenório. E é um livro espetacular também. E traz esse tema que nós estamos falando aqui. Traz a questão também do racismo, mas de uma maneira muito sensível. Né? Não é na verdade, é um livro em que traz esse tema de uma maneira. É um romance o livro, não é? Mas ele traz de uma maneira sensível, que sensibiliza quem está lendo, emociona quem está lendo, né? E a gente, de alguma maneira, por essa entrada, muitas vezes, que não é a entrada dos dados, que são super importantes também, mas é uma outra entrada que toca mais diretamente no coração, eu diria, a gente também percebe os desequilíbrios que existem nesse processo. Então, eu sugiro muito que as pessoas que ainda não leram possam acessar, porque eu acho que vai ser uma experiência emocionante e seguramente a sensibilização vai estar mais à flor da pele e quem sabe aí nós consigamos, inclusive, eleger mais deputadas e deputados, não é, que representem, né, essa fatia tão importante da nossa sociedade que tem que ser valorizada. Eu costumo dizer, né, Thalita, que a diversidade ela não é um problema na nossa sociedade, ela é uma solução, ela é uma riqueza. E se a gente conseguir olhar a diversidade como uma riqueza que produziu tantas questões que fazem da gente uma sociedade que eu acho que tem muitas virtudes, não é? A questão cultural, a questão da música, a questão da dança, a questão da literatura, como eu estou falando agora, do nosso jeito de ser, de alguma forma, do brasileiro, do jeito de ser do brasileiro, nós vamos entender que essa diversidade é um privilégio para nós, é uma riqueza. Portanto, quanto mais ela tiver ser compreendida pela sociedade, nós vamos estar ganhando com isso, como país e como pessoas. Perfeito. Eu amei que de brinde a gente ganhou dicas de literatura, Torto Arado e O Avesso da Pele, pessoal. 2 livros excelentes. Jorge, muito obrigada pela participação. Um beijo grande para você. Boa semana por aí. Thalita, foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Até.